Sabe aquela conversa difícil que você vem adiando? Aquele papo mais do que necessário, onde você vai precisar estabelecer alguns limites e esclarecer as coisas? A gente sabe que não é nada fácil não esse tipo de conversa. Mas no programa de hoje, nós vamos te ajudar a entender tudo isso e vamos te ensinar a como encarar conversas difíceis. Porque essas conversas, elas são fundamentais para te colocar num outro patamar, tanto pessoal quanto profissional. Fica com a gente porque o podcast Inteligência Profissional está começando agora. Olá, seja muito bem-vindo ao episódio de número 7 do podcast Inteligência Profissional. Eu sou Juliana Giongo, apresento esse programa e aqui junto comigo o Erno Menzel, que é palestrante, é escritor e também idealizador desse conceito da inteligência profissional. Tudo bem, Erno? Como está? Tudo bem com você, Juliana? Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Que bom estar aqui para mais um programa. Muito bom, estou muito feliz também de estar aqui contigo, com o nosso público, para mais um programa. Que legal, com certeza a audiência espera e aguarda, né, por esse programa, porque é um momento de muito aprendizado, né? Um momento em que você especialmente divide conosco e com a audiência os seus estudos, os seus conhecimentos, tudo aquilo que você vem levando para as pessoas nas mentorias, né, Erno? E também a experiência, né, Juliana? A experiência. Uma coisa é o conhecimento adquirido através de estudos, de leitura, a gente pensar sobre, né? Mas a vivência também é bem importante. Então, muito do que eu compartilho aqui é do que eu vivencio no dia a dia, do que eu aprendo também com vivências de outras pessoas, com a experiência de outras pessoas. E a ideia é, de fato, fazer desse trabalho, desse projeto, um canal, né? Um canal de conexão, um canal de transferência de conhecimentos, para que a gente possa ajudar as pessoas a viver e trabalhar de uma forma mais efetiva e viver melhor. Com certeza. A gente fala aqui que o programa ele é inteligência profissional, mas ele vai muito além do âmbito profissional, né? A gente entra em esferas aqui pessoais que constituem, na verdade, o sujeito, né? Exatamente. Porque a base de qualquer profissional é o ser humano, né? Se o ser humano não estiver bem, se o ser humano não tiver uma certa consistência, estrutura, né? Emocional, mental, física, enfim, todas as nossas dimensões, até mesmo espiritual, certo. Fica difícil de a gente executar um trabalho com qualidade, de ter motivação, de ser um profissional. Se eu antes não for um ser humano, um bom ser humano, um ser humano preparado, aí, sobre esse ser humano, a gente edifica um profissional. Ótimo, perfeito. Bom, e o nosso assunto de hoje, nosso tema é como encarar conversas difíceis. E a primeira pergunta, Erno, é a seguinte: por que a gente adia esse tipo de conversa? Porque é desconfortável, né? A gente tem... Não é que as pessoas querem evitar a conversa difícil, mas muitas vezes querem evitar o desconforto que ela pode causar, né? Então, do que as pessoas fogem? Por que adia? Por que evita? Porque pode ser desconfortável. Muitas vezes nem é, mas nós temos a ideia, nós imaginamos, né? Por que ela é difícil? A conversa, antes de eu ter a conversa, eu imagino que ela seja difícil. Agora, por que eu imagino que ela seja difícil? Provavelmente por experiências anteriores que eu já tive, ou pelo que eu ouvi falar, experiências de outras pessoas, e a gente acaba desenvolvendo e criando crenças a respeito, né? E aí eu imagino que a conversa seja difícil, mas a gente foge. E aí, claro, daqui a pouco a gente vai falar sobre os motivos pelos quais a gente imagina que ela seja difícil. Mas, na verdade, o que as pessoas procuram evitar é desconforto. Entendi. E por trás desse desconforto, você já deu a manchete aqui, né? Tem as nossas crenças, mas o que está por trás desse medo, né? De tocar em assuntos mais delicados? Juliana, aí eu começo a falar sobre os principais medos, né? Quais são os medos? E depois de onde eles vêm, né? Bom, eu imagino que a conversa seja difícil porque de alguma forma, eu penso, eu imagino, né? Logo penso que talvez a pessoa, se eu falar sobre esse assunto, talvez ela não vá mais gostar de mim da forma que ela gostava. Talvez eu tenha medo da reação dela, eu tenha medo do que ela vai me responder, do que ela vai me dizer. E talvez eu não esteja preparado para ouvir,
né? Talvez aquilo que eu estou imaginando que ela vá me Boa. dizer, não é? Pode ser que eu tenha medo do afastamento dessa pessoa, eu tenha medo de não ser mais visto como alguém importante para essa pessoa, como era visto antes. Enfim, eu posso ter medo, talvez, de não ter as respostas, de eu começar a conversa e eu não ter argumentos, de eu não saber o que dizer. Então, como geralmente o ser humano ele tem medo do desconhecido, tem algumas pessoas assim que o desconhecido é uma provocação. Ela desperta curiosidade, mas a maioria das pessoas tem medo do desconhecido. Então, como eu não sei, eu posso saber do assunto, eu posso saber, olha, nós vamos falar sobre isso, eu vou começar por aqui, vou terminar lá. Agora, a gente pode até prever, mas nós não temos como ter certeza sobre quais vão ser as reações do outro, quais vão ser as respostas. Até porque são dois seres humanos Exatamente. diferentes, complexos, né? E em momentos diferentes. Em momentos de vida diferentes, em situações diferentes, em estados emocionais diferentes, vivendo circunstâncias de vida, situações de vida diferentes naquele momento, por mais que eu conheça a pessoa. Mas eu não conheço exatamente o ambiente interno da pessoa neste momento, nem mesmo o externo às vezes. Eu não sei o que ela está passando. Então, esse desconhecido, né, que eu vou enfrentar, e aí por que eu considero, né, essa possibilidade da conversa ser difícil? Porque eu tenho medo de algumas coisas que podem acontecer desse desconhecido. Pois é, a gente vai entrar mais nesse detalhe também, Erno, até porque a ideia aqui é esmiuçar esse assunto e dar elementos para quem está nos acompanhando em casa que possa trabalhar de uma forma um pouquinho mais fácil, vamos dizer, né? Ou de forma um pouquinho mais clara esse tipo de situação. Agora, eu queria te perguntar, quando a gente evita uma conversa difícil ou foge dela, não vou ter essa conversa, que tipo de efeitos a gente pode esperar? Uma solução não dificilmente vai acontecer, porque quando as pessoas evitam, quando a gente evita, muitas vezes nós queremos que o tempo resolva, né? Que de forma aleatória as coisas se resolvam, né? Então eu vou o que vai acontecer se eu evitar essa conversa, se eu fugir dessa conversa? Bom, pode ser que uma situação que nós poderíamos acertar nessa conversa, que na minha cabeça eu tenho ela como difícil, mas não necessariamente é. Eu estou pensando que ela é difícil e talvez seja simples resolver. Talvez a reação não tenha nada a ver com aquilo que eu estava imaginando. E aí nós podemos acertar alguma situação que pode gerar afastamento, né? Talvez a gente não tendo essa conversa nesse momento, vai ter como consequência no futuro afastamento, distanciamento, esfriamento de uma relação ou até mesmo conflitos. De alguma forma, a situação que ela já está construída, que ela já aconteceu, ela vai se expressar. Pode ser que ela vai se expressar em forma de um surto, em forma de um comentário, porque quando eu não conversei, eu tenho uma situação para resolver contigo, e eu não sentei para resolver contigo, ela vai continuar dentro de mim, processando, e talvez amanhã depois eu vá fazer algum comentário com alguém sobre isso. Então, dali, muitas vezes, é que surge uma fofoca, surge uma crítica ácida. E justamente por nós não termos conversado sobre. E, Erno, às vezes até desproporcional para a situação. A tendência é, se há um problema, se há uma situação, se há um conflito, enfim, algum desajuste ali que poderia ser ajustado por uma conversa, é quase certo, né? Quase uma certeza que essa situação ela vai aumentar. Esse problema vai aumentar, esse conflito vai aumentar. Então, se nós tivermos a conversa agora, talvez a gente estabilize, pare por ali, conserte, né? Ajuste. Agora, se nós fugirmos, é bem provável que é isso que vai acontecer. Muito bem. Erno, agora, pensando um pouquinho, a pergunta que eu vou te fazer, ela é uma pergunta simples, mas eu imagino que a resposta seja complexa. Aí você vai precisar nos ajudar a entender, tá? Antes de a gente ter essa conversa difícil, né? Como é que é a preparação interna que nós precisamos fazer lá conosco, né? Com a gente mesmo, para depois chegar, então, e conversar com a pessoa? O primeiro passo é a gente trazer para a consciência. Olha, eu tenho na minha cabeça, eu estou pensando que essa conversa é difícil. Então tem que trazer clareza.
Por que eu acho que essa conversa é difícil? Então, se eu começar pensando sobre por que eu acho que essa conversa vai ser difícil? Porque eu tenho medo da reação, mas quais poderão ser as prováveis reações? Veja só, talvez eu vou falar sobre um assunto que para essa pessoa seja delicado. Por exemplo, eu tenho que colocar um limite, como você falava aqui na abertura. Talvez eu tenha que estabelecer um limite, talvez eu tenha que falar sobre um erro que, na minha visão, a pessoa cometeu. Ou seja, pode ser que esse assunto realmente eu tenha essa consciência, eu entendo que pode ser delicado para outra pessoa. Agora, se eu entender exatamente por que esse assunto é delicado e quais as formas que eu posso apresentar, como que eu posso contextualizar para que seja falado aquilo que precisa ser falado, se evidencie de fato o que aconteceu, o fato, o problema, a situação. Mas e se eu falar com muito respeito, com firmeza, com clareza, com respeito, sem atacar a pessoa? Será que eu não vou conseguir diminuir o risco da pessoa reagir da forma negativa, que eu estou com medo, talvez, dessa reação? Provavelmente sim. Então, quando eu antes até mesmo de começar a preparação objetiva da conversa, porque existe uma preparação interna aqui que é mais no nível do entendimento. Por que eu considero essa conversa difícil? Porque eu já tive outras, porque eu tive... Não, mas essa conversa aqui, ela não aconteceu. Talvez eu tive outras experiências com esta pessoa, teve reações que me marcaram negativamente, mas essa pessoa estava num outro momento. E como é que foi a minha abordagem? Será que se ela for diferente, se eu contextualizar de uma forma diferente, se eu ouvir mais a pessoa também, der espaço para ela falar, colocar a sua visão, será que eu não consigo controlar? Então eu começo por essa preparação interna e depois vou fazer a preparação objetiva. E como é que eu faria essa preparação objetiva? Qual é o fato exatamente? Porque nós precisamos nos ater aos fatos. O que exatamente aconteceu? Qual é a situação que eu preciso contextualizar, né? Então eu preciso trazer clareza. Quais são as consequências, quais são os impactos dessa ação sobre a qual eu quero conversar? E aí eu vou dar um espaço também para a pessoa trazer a sua versão. Talvez ela tenha um motivo que eu desconheça, do porquê ela fez isso, do porquê ela agiu dessa forma, se é que é esta a situação. E aí depois eu vou... Bom, então eu tenho que ter um objetivo claro, definido. Um planejamento. Um planejamento. Né? Qual é o resultado que eu quero com essa conversa? Eu quero resolver um problema? Eu quero pacificar uma situação? Eu quero clarear um entendimento? Eu quero fazer um acordo para que daqui para frente essa situação ela não ocorra mais, esse problema ele não se repita? Eu quero, junto com a pessoa, criar um plano de ações, fazer um acordo consistente e para que daqui para frente as coisas mudem, porque geralmente assim, quando uma conversa difícil, ela é para lavar roupa suja, ela é para descarregar, um descarrego emocional sobre aquilo que aconteceu no passado, bom, ela não faz muito sentido essa conversa, ela não vai ser muito produtiva. Falar sobre o que aconteceu, sim. Sobre os impactos daquilo que aconteceu, sim. Mas o foco deve ser daqui para frente. Daqui para frente. Porque o que Ótimo. aconteceu, já aconteceu, né, Juliana? Já aconteceu. Daqui a pouco é conversar para ter um entendimento sobre aquilo, mas a situação não se muda. Agora, eu quero voltar num ponto aqui, porque nessa tua resposta tu trouxe vários aspectos importantes. Você nos dizia assim, que é importante a gente separar o fato das nossas percepções emocionais, interpretações a respeito daquele fato. É simples falar, mas na prática nem sempre é tão simples, né? Então, que dica que você nos traz? Como é que eu separo? Eu pego uma situação que aconteceu e eu separo o fato da minha interpretação. Isso. Primeiro eu preciso, para evidenciar o fato, o que exatamente aconteceu. Então, o que tem que me ater a um momento específico, ou a alguns momentos, situações específicas. Por exemplo, Juliana, você nas últimas 2 semanas, o que você combinou de entregar, você entregou com atraso, ou não com a qualidade que a gente tinha combinado. Então, se eu sentar contigo, colocar sobre a mesa aquele material que você me entregou, abrir a tela aqui do computador e olhar junto contigo essas entregas que você fez, eu estou olhando para
fatos, para as situações, algo concreto. Agora, se eu disser para você assim, Juliana, você está entregando atrasado, você não está entregando com a qualidade que nós havíamos combinado. Então, eu estou sendo assim generalista, eu estou fazendo essa crítica a você. Eu não estou falando do fato, do atraso em si, eu estou dizendo que você atrasa. Eu estou dizendo que você não cumpre compromisso. Agora, quando eu mostro quando isso aconteceu, aqui, ó, nessa entrega ou nas últimas 2 semanas, aconteceu isso. E você sabe que, por ter acontecido isso, causou um impacto para outros setores, atrasou o trabalho também da sequência do processo, das outras pessoas que fazem parte do time. Então, eu te mostro aqui a consequência, mas aí eu quero ouvir você sobre a tua versão. Por que que isso aconteceu? Né? E depois nós vamos conversar sobre como que a gente pode fazer para isso não acontecer mais. Perfeito. Né? E o legal, né, é que a gente vai ter um programa, um episódio especialmente dedicado a como dar e receber feedback que complementa Exatamente. essa tua fala de agora, né? Eu quero trazer também, na questão, você trouxe exemplos aqui do âmbito profissional, e eu quero trazer também uma situação pessoal. Por exemplo, quando você precisa ter uma conversa difícil com alguém da tua família, com um filho, com uma esposa, com um namorado, né? Como você conduz? Porque eu acredito que no âmbito pessoal ou no âmbito familiar, às vezes é mais difícil você conduzir uma situação do que no âmbito profissional. Não sei se você concorda com isso. Claro, eu concordo, porque a emocionalidade é mais intensa. Quanto maior o vínculo, maior a emocionalidade. Mais difícil. Intensa, mais difícil vai ser. Então, maior preparo ainda é exigido da gente nesse tipo de situação. Maior equilíbrio emocional, maior controle emocional. Porque, complementando a resposta da pergunta que você me fez antes, do antes, da preparação, Certo. Além de preparar, né, um passo a passo, né, fazer um planejamento dessa conversa, o que vem antes também é o preparo emocional. É a mentalização, é o equilíbrio. Como que eu quero me portar durante essa conversa? Qual vai ser a minha postura? Eu preciso partir do princípio, olha que a minha emoção eu vou conseguir controlar primeiro se eu quero ter esse controle emocional. Se eu acho isso importante, eu sei que se eu me perder nesse aspecto, se eu partir aí para a emocionalidade, me envolver demais emocionalmente, né, nessa conversa, ela provavelmente não vai ter o mesmo desfecho do que se eu manter uma racionalidade, um certo equilíbrio. Então, essa preparação emocional, e quando se fala de relacionamentos familiares, desse tipo de vínculo, essa preparação ela precisa ser ainda maior, né? Essa preocupação com isso, né? Porque... Mas é como você falava antes, conversas difíceis, elas podem ser mais ou menos difíceis, depende do quanto a gente se prepara, e depende do quanto nós vamos desenvolvendo habilidades para fazer isso. Depende do quanto a gente vai se habituando a ter essas conversas, a não jogar para debaixo do tapete. Quando eu tenho como decisão interna de comportamento, de postura, de modo de agir, eu não vou mais adiar esse tipo de conversa. Eu preciso melhorar ainda o meu desempenho nelas. Eu preciso melhorar, evoluir na minha capacidade de preparação. Eu preciso evoluir na minha capacidade de condução dessas conversas, mas eu não vou mais fugir e nem... São dois extremos, né? Que não são legais, é fugir ou atacar. Com certeza, né? Com certeza. Agora, nisso tudo que você traz, Erno, o papel do autoconhecimento, né? Quando a gente tem o autoconhecimento, a autoconsciência também das nossas responsabilidades, já é um bom caminho andado, né? Quando eu paro para pensar sobre isso e refletir, olha, eu também tive a minha parcela nessa situação toda. Sem autoconhecimento, sem autoconsciência, não é possível fazer isso. E a gente nem vai querer fazer isso. A gente vai entrar simplesmente no calor da emoção, sendo reativos, porque o que uma pessoa que eleva seu nível, que busca autoconhecimento, ela se torna cada vez menos reativa. Ela cada vez mais ela dá respostas ao invés de ter reações. Cada vez mais ela propõe
para que a outra pessoa também dê respostas. Age de forma mais consciente. Então, o autoconhecimento, a autoconsciência é a base, é o fundamento para que a gente consiga fazer isso. Não precisa desse desenvolvimento humano, né? Importante, né? Como você trouxe também lá no começo, primeiro é o ser humano, primeiro, né, é a autoconsciência e depois você constrói outros pilares na tua vida, né? Isso Exatamente. é bem forte. Agora, Erno, vamos lá, vamos bem para a parte prática agora. Você já trouxe esse ponto de que antes da gente ter uma conversa difícil, você precisa pensar sobre isso e depois precisa fazer um planejamento, né? Como você vai conduzir aquela conversa e tal. Mas como que eu começo? Como é que eu digo para a pessoa... Né? Agora pensando assim, a gente quer que o Erno pegue na nossa mão agora e nos conduza, tá? Como que eu começo, né? Chamo a pessoa para essa conversa. Eu tenho que agendar, eu chego e pego ela no lugar que eu consegui abordar ela. E como que eu faço isso de forma prática? Aí depende também do nível dessa dificuldade, vamos dizer assim, que a gente imagina que essa conversa tenha, mas o que normalmente se deve fazer, tá? Vamos dizer, a conversa é difícil, né? Num grau maior ou menor, ela é difícil. Não deve ser algo aleatório, onde eu encontro a pessoa e aí eu vou começar uma conversa no meio do corredor, principalmente não na presença de outras pessoas. Se a conversa é difícil, precisa ser reservada. Então eu preciso... Um dos elementos desse planejamento é justamente onde e quando essa conversa vai acontecer. Claro que pode surgir uma situação claro. que eu vou aproveitar. Talvez a pessoa venha e comece a falar sobre determinado assunto. Bom, então, Juliana, olha, que bom que você veio falar sobre isso. Porque justamente eu preciso sentar contigo, vamos sentar e conversar sobre isso, porque tem algo bem importante que nós precisamos alinhar, né? Então já estou sugerindo aqui como que eu poderia conversar. Não, a pessoa não me procurou. Eu agendei, marquei, procurei um ambiente, um local adequado, de forma assim, privada essa conversa, né? Eu e a outra pessoa. E como é que eu poderia começar essa conversa? Eu acho assim que não deve ter agressividade, não deve... Eu devo ser, sim, direto, a verdade ela deve ser dita com muita clareza, mas com muita tranquilidade e com muito respeito. E muitas vezes só a forma da gente iniciar essa conversa, manifestar, por exemplo, antes a nossa intenção. Juliana, eu quero fazer um acordo com você, né, sobre um tema bem importante para você, importante para mim, importante para a empresa, importante para a família, seja lá qual for o contexto. E por isso eu quero conversar contigo sobre um tema. Ele pode até ser delicado e eu não quero, o meu objetivo aqui não é criar constrangimento, né, mas sim a gente encontrar uma solução. Manifestar o objetivo. Já de cara, assim. Exatamente. Né? O objetivo é fazer um acordo, é resolver um problema, é clarear, é entender com clareza qual que é a intenção, qual que é o objetivo. Então eu já manifesto. Não eu preciso conversar contigo sobre um tema bem importante, pode até ser delicado, mas não entenda como um puxão de orelha, não entenda como... O que eu quero aqui é, de uma forma muito franca, clara, a gente encontrar uma solução que vai ser importante para você, importante para mim. Quer dizer, você já garantiu que o início, pelo menos, da conversa, ele vai ir por um caminho mais amistoso. Isso. Aí eu estou preparando na cabeça da outra pessoa, né, aquilo que eu quero construir. Que aí ela se desarma também, né? Desarma. E quando a outra pessoa reage mal, Erno, vamos imaginar aqui um cenário ruim, onde a pessoa não aceita conversar, ou ela se ofende, ou ela... então você está querendo dizer que não sei o quê, que não sei o quê. Quando a pessoa tem um comportamento ruim nessa conversa, o que fazer? Juliana, eu sou muito fã de perguntas, né? Bom, eu estou disposto aqui a conversar sobre determinado assunto, né? Para nós resolvermos isso. E aí eu percebi que quando eu toquei no assunto, você reagiu. Eu não sei, eu queria entender melhor essa reatividade. Você pode me falar um pouco? Eu percebi, olha só, eu percebi que você reagiu dessa forma. Eu percebi que você se irritou. Eu percebi, talvez tenha alguma coisa nessa história que eu não esteja sabendo, que eu não tenha o entendimento. Então, você pode me explicar melhor?
por que você reagiu dessa forma? Ótimo. Aí quando eu faço uma pergunta, a pessoa vai ter que me dar uma resposta. Né? Aí, é claro, a gente não tem controle sobre todas as situações. Nós estamos falando aqui de posturas, de ferramentas, de estratégias para uma boa condução. 100% das vezes a gente vai conseguir um acordo? Vai conseguir resolver a situação que nós queríamos resolver? Não. Não, provavelmente não existe isso. Então talvez a pessoa... Porque assim, nem sempre é sobre nós. Um erro é a gente trazer tudo pro pessoal. A pessoa reagiu daquele jeito, é porque eu não tive habilidade. Pode ser que você teve habilidade, pode ser que eu tive a postura correta, eu fui estratégico, mas a pessoa, ela tá falando mais naquela reação sobre ela mesma do que sobre mim. Perfeito. Então eu não posso trazer também para mim a responsabilidade que é do outro. Nem tudo a gente vai colocar na nossa conta. Eu acho que boa parte da solução, enfim, a gente deve colocar na nossa conta, na conta da nossa competência, da nossa capacidade, do nosso equilíbrio, mas nem tudo. Dependendo da situação que a pessoa está, ela está reativa porque ela está num momento que nada, ela não quer saber de nada, ela não quer... Então eu não posso trazer isso para... Pois é, daqui a pouco a pessoa pode ter tido um péssimo dia, Exato. bateu o carro, brigou em casa, perdeu dinheiro. Isso interfere diretamente no emocional, né? Exato. Ou aquele assunto ali, ela sabe que ela deve muito, que ela tem culpa no também. cartório. E aí é mais fácil entrar na defensividade do que eu encarar aquilo que eu sei que eu estou devendo. Então pode ter uma série de situações. A reação exagerada, às vezes... Pode ter a ver com essa situação ou como você está falando, com outras situações e eu não estou num bom momento. Claro, claro. Agora, Erno, também um ponto aqui para a gente deixar para nossa audiência que está nos acompanhando e que, de repente, né, está se preparando para ter uma conversa assim ou a partir desse programa vai dizer, não, agora eu vou, né? Agora eu me sinto mais confiante e agora eu vou ter essa conversa. Qual é o momento em que a gente... feito a nossa parte, se preparado, você foi para uma conversa, ela não foi tão amistosa assim, ou não foi para um lado positivo, quando que eu devo encerrar a conversa e dizer, olha, não, a gente não está pronto para conversar, não é o momento de conversar ainda. Pode acontecer primeiro? Pode. Pode acontecer. Talvez você precise retomar essa conversa num outro momento. Então, quando você percebe que a pessoa, ela realmente está relutante, está reativa, ela não está conversando, não está havendo um diálogo, né? A pessoa simplesmente se fechou, talvez você tenha que... É uma questão assim, entender qual é o momento, é uma questão de sensibilidade, de percepção muito particular de cada momento, de cada conversa, né? Então, quem está conduzindo, principalmente se você conseguir manter a tranquilidade, uma certa tranquilidade, porque assim, não dá para dizer, Juliana, quando você vai ter uma conversa que você sabe que ela tem assim um nível de complexidade, ela é sensível, é delicado aquele assunto, que a gente vai estar no mesmo estado mental, emocional, que quando a gente está numa conversa amistosa, como nós estamos fazendo aqui. Sim. É natural. Agora, quando eu tenho um certo controle, e a gente vai evoluindo nesse controle. É uma habilidade, esse controle é uma habilidade que a gente vai adquirindo. E aí você percebe que você está mantendo o controle. Porque a questão assim, o que é mais importante? A outra pessoa, ela pode perder a linha. Ela pode se alterar. Mas eu não. Eu não preciso. Então, o que não deve acontecer é quando a outra pessoa não está disposta a dialogar, a conversar, a encontrar solução, eu também deixar de estar disposto, eu também abrir mão, e eu também me irritar, eu também perder a linha. Isso é o que não deve acontecer, isso é o mais importante. E aí eu vou entender, não, eu já tentei por aqui, eu já fui por ali, eu ouvi a pessoa, e não estamos evoluindo, talvez é o momento da gente encerrar essa conversa, buscar outras formas. Talvez nem seja por uma conversa, depende muito da situação, né? Às vezes até se torna uma questão jurídica, né? Futuramente, exatamente. né? Vai para uma outra instância, exato.
Mas vale a tentativa, né? esgotar todas as possibilidades de diálogo, principalmente quando se trata de família, quando se trata desse tipo de relação. Agora, vamos imaginar o cenário aqui. A gente já pintou um cenário ruim. Agora, vamos imaginar um cenário muito bom que pode acontecer a partir dessa conversa, né? Que tipos de aspectos e de efeitos positivos uma conversa difícil que foi encarada com maturidade, foi bem conduzida, que tipo de efeitos positivos ela pode trazer para nossa vida? Sim, Juliana, e isso é o que vai acontecer na maioria das conversas que a gente vai ter. Porque muitas delas a gente imagina que elas vão ser difíceis, depois elas nem vão ser tão difíceis assim. Mas é o nosso medo, o nosso receio. Eu talvez não seja assim. Aquela história que nós já falamos antes, né? Agora, benefícios. Olha, primeiro, conflitos a gente vai reduzir, vai sanar, né? Olha, um conflito que poderia aumentar, que poderia tomar corpo, ir para outros níveis, a gente vai encerrar ele por ali. E muitas vezes, depois de uma conversa como essa, de colocar as claras, de esclarecer, de a gente também manifestar a nossa boa vontade, de buscar o entendimento, muitas vezes a relação que era boa ou era mais ou menos, se torna melhor. Se torna melhor, fortalece, pode fortalecer os laços. Nós vamos evitar que problemas recorrentes, aquilo que vinha acontecendo com uma certa frequência, situações desagradáveis, e não sou só eu, não é só você que vai provocar e conduzir essa conversa difícil, muitas vezes que vai ter ganhos, que vai ter benefícios, mas principalmente a outra pessoa, né? E também a outra pessoa. Então os benefícios eles podem ser, olha, o aumento da confiança. Que a partir do momento que eu tinha uma situação delicada, enfim, duvidosa, e nós tivemos a capacidade, a maturidade de sentar e conversar sobre, nós aprendemos, nós possivelmente vamos confiar mais uns nos outros, porque a gente manifestou, foi franco, foi humilde, foi, né, habilidoso, foi maduro. Teve a capacidade de negociar, né? De compreender, de querer ouvir. Então, aí depois elevou o nível de confiança. Aí tantos outros benefícios que vão surgir a partir disso. Mas é oportunidade. Antes de mais nada, nas conversas difíceis, e elas fazem parte no dia a dia, vão fazer parte, conversas difíceis, ou por um motivo ou por outro, mas elas têm muito mais de oportunidade. Que legal. Do que desafio. Tem desafio? Tem. Sim. Mas as oportunidades que vêm com elas são muito maiores do que os próprios desafios. Que legal. Agora, o que uma conversa difícil tem a ver com maturidade emocional? Tudo. Né? Tudo. Se eu não tiver controle... Aí é que está, Juliana, e quem está nos assistindo. Vocês devem conhecer, e você deve conhecer, profissionais de alto gabarito, assim, de capacidade técnica, e que não tem equilíbrio emocional. E por isso joga tudo fora, põe tudo a perder, todos aqueles recursos, todos os valores que ele tem para entregar, para contribuir, para assim, causar impacto positivo, muitas vezes são destruídos por pequenos gestos, impulsos, impaciências, por não ter essa maturidade, este equilíbrio, consciência e a capacidade de entender que as outras pessoas têm dificuldade, eu tenho dificuldade, o outro também tem, e que hoje talvez eu estou tendo uma conversa difícil para mim, mas ela talvez seja por causa do que eu vou falar sobre a outra pessoa, né? Mas amanhã pode acontecer o contrário, pode acontecer que eu cometa erros, a gente comete, pode acontecer que eu ultrapasse limites, pode ser que, e mesmo sem querer, talvez é isso que está acontecendo com a outra pessoa. Exatamente. Agora, são muitas questões aqui, né, Erno? E espero que quem esteja nos acompanhando, se caso você que está em casa aí tiver uma conversa difícil para encarar, a gente espera que essa conversa tenha te encorajado, né? Dá para chamar também de conversas corajosas, como tem uma autora que chama, né? Conversas difíceis, ela fala conversas corajosas, porque podem realmente colocar a pessoa num outro patamar, né? Exatamente. De evolução, vamos pensar assim. De evolução, isso. Para quem está planejando essa conversa, então, só recapitulando aqui, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é decidir. Eu não vou mais adiar.
Eu não vou mais adiar conversas difíceis, eu não vou mais fugir delas, mas sim, eu vou, o quanto antes eu vou começar e não vou deixar mais acumular esse tipo de situação, porque ela vai me gerar desgaste, né? Uma decisão. Não, eu vou encarar. Vale muito a pena. Quem evita, quem adia, quem foge de conversa difícil está perdendo muitas oportunidades de crescimento e de aprendizagem, de contribuição, de fortalecer relacionamentos, porque uma conversa difícil, recapitulando, tá? Não quer dizer que ela tenha que ser uma conversa dura. Não precisa ter dureza, não precisa ter isso. Precisa ter a verdade e respeito. Verdade e respeito é diferente de agressividade, de ser duro, de ser... né? E é isso que precisa prevalecer. Perfeito. Agora, Erno, mais aqui para a gente se encaminhar para o fechamento do nosso programa, o Inteligência Profissional, ele é um podcast, mas ele é um projeto muito mais amplo que envolve também mentoria. E aí eu quero saber, quem está nos acompanhando, quer dar um passo a mais, quer evoluir ainda mais nessa questão das conversas, né? Como encarar conversas difíceis e como se preparar e ter uma outra maturidade pessoal e profissional, como é que faz para ter acesso a essa mentoria? Uhum. Essa mentoria, Juliana, inclusive que ela chama Mentoria Inteligência Profissional, onde acontece um encontro coletivo todas as semanas e com suporte individual. Suporte individual por WhatsApp para entender as tuas questões, para você compartilhar comigo diretamente, as tuas questões, o que é que você está vivendo, os teus dilemas, as decisões que você precisa tomar, inclusive as conversas difíceis que você precisa ter. E quer se preparar melhor para elas, eu te ajudo nesse aspecto. E aí você me traz as tuas questões, me encaminha os teus questionamentos, compartilha o que você está vivendo. E tudo aquilo que eu entender que pode servir para outras pessoas que também estão na mentoria, eu vou estar abordando no momento coletivo que acontece todas as semanas. Além, claro, de te dar uma resposta diretamente pelo WhatsApp, diretamente para você, se referindo a situação que você trouxe. Aquela abordagem que eu vou fazer no coletivo, eu vou fazer a abordagem de forma genérica, mas sem revelar de quem é aquela situação. Agora, como é que se acessa a mentoria? Pelas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim, você consegue, né, ter acesso. Não. E conversar com o Erno também. Já aproveita e segue ele lá no Instagram, @ErnoMenzel, @ErnoMenzel, Menzel com Z, isso, né? Para ter acesso a essas informações, a conteúdos gratuitos também e para conversar com o Erno sobre a mentoria do Inteligência Profissional, que está imperdível. Bom, Erno, vamos encerrando por aqui essa edição, episódio número 7 do Inteligência Profissional, que tratou hoje, deu elementos aí, bases para você encarar uma conversa difícil. A gente espera ter ajudado. Né? Acredito que sim, tenho certeza que sim. E a gente se encontra de novo no próximo programa, né? Combinado. Isso? Tá bom então, Erno. Valeu. Tudo de bom. Tchau pra você que tá em casa. Tchau. Até o próximo.